Olá, amigos. Estreando esse quadro Corretor Digital, aqui na sede do Cresce-DF, 8ª região, no centro da capital brasileira, aqui em Brasília, nesse belíssimo estúdio, e trouxe o Roberto Pantoja, que é um publicitário bastante especializado, um influenciador digital também com milhares de seguidores e com uma especialidade nesse mercado imobiliário. Eu fui franqueado da Remax, né? Em 2011, fui um dos primeiros franqueados do Brasil. E eu fiquei no mercado aí durante 6 anos. E a imobiliária que eu abri, ela está aberta até hoje. E durante esse período a gente chegou a trabalhar com mais de 300 corretores de imóveis, chegando a ter ao mesmo tempo 35 corretores trabalhando com a gente. Hoje essa imobiliária está aberta até hoje, né? Faz muito sucesso. Só que hoje eu trabalho com essa imobiliária na parte de marketing digital, Certo. gerando leads qualificados para um mercado de alto padrão. Certo. E além de clientes do mercado imobiliário, qual outras indústrias que você tem atendido atualmente? Nossa, eu tenho vários tipos de cliente. Eu tenho, por exemplo, restaurantes, clínicas médicas, clínicas odontológicas, escolas. Eu tenho também uma oficina mecânica de carros de alto padrão. Tem que você imaginar. E além disso, além da agência de publicidade, eu tenho uma escola online, né, que são meus dois negócios, a agência de publicidade e a escola online. A escola online eu tenho mais de 50 mil alunos, que se chama inovaflix.com. Certo. E são clientes, vale dizer, em todo o Brasil e até mesmo em todo o mundo, né? Porque você também é muito focado nessa questão do marketing digital, então não necessariamente os clientes têm essa restrição geográfica. Exatamente. Então hoje a gente tem cliente, né, do país todo, e eu já trabalho com clientes do país todo já tem mais de 5 anos, né? E alguns clientes no exterior também. Certo. Por enquanto, esses clientes, mesmo no exterior, todos falam português. Mas eu tô planejando, né, começar a ganhar em dólar, né? Que eu acho que, principalmente hoje em dia, é super importante. O que é interessante, eu conheço o Roberto Pantoja pessoalmente, mas você já morou em vários países e já até deu palestra no exterior também, eventualmente está viajando no Brasil dando palestras, não é isso, Roberto? Sim, eu já palestrei em Portugal, né, e também nos Estados Unidos, palestro no país todo, já apareci nos principais eventos do país, né, já participei aí de todos, né, os maiores eventos do país, inclusive do mercado imobiliário também. Eu estava, por exemplo, semana passada em São Paulo, para um evento, né, dando treinamento para o mercado imobiliário, um evento chamado Sebrame. Então eu estou aí pelo menos uma vez por mês, eu estou em algum lugar do país dando treinamento, palestrando, e o próximo agora que eu estou indo é para Maceió. Ah, que legal. Então, viajando o Brasil inteiro, literalmente. E sobre marketing digital, especialmente quando a gente foca em alto padrão. Eu, particularmente, às vezes até assusto corretores que estão iniciando na carreira, que falam que já querem trabalhar com alto padrão, porque seja os imóveis de alto padrão, de médio padrão, de baixo padrão, tem todo um aprendizado básico, de noções básicas de direito, de contabilidade, da parte documental que a pessoa tem que aprender, eu acredito até antes de passar pro alto padrão. Mas os corretores que já têm uma certa experiência ali no baixo padrão, no médio padrão, ou que tem uma imobiliária que é multifacetada, digamos que mexe com todas as categorias profissionais, você, no marketing digital, você atende empresas de Brasília e Balneário Camboriú e outras cidades também? Sim, várias cidades. Balneário, Brasília, Fortaleza, interior, Uberlândia, tem muitos lugares. Agora, essa questão que você falou do mercado imobiliário, o mercado imobiliário ele é muito complexo, é extremamente complexo. Certo. E eu acho muito difícil você ter um corretor que ele consiga se especializar em tanta coisa. Então, o que a gente fazia lá na imobiliária, né? O corretor, essa parte burocrática, essas partes mais complexas, geralmente a gente terceirizava isso, né? Então, o papel do corretor ali era basicamente captar ou apresentar o imóvel, vender o imóvel, e a gente passava para outras pessoas estarem fazendo toda essa parte burocrática. Então, eu acho muito difícil um corretor, né, ele ter tantas habilidades. Eu acho muito complexo. Sem dúvida. Inclusive, nos Estados Unidos, geralmente um corretor, né, principalmente os mais bem-sucedidos, eles têm uma equipe por trás deles. Geralmente um corretor tem de 3 a 5 funcionários. E não só isso, né? Nos Estados Unidos, quando você vai fazer uma negociação imobiliária, tem o papel do corretor e também do advogado. Os dois participam da transação.
Então, a gente está falando de algo muito complexo. Então, eu não E sei... profissional, digamos, né? Complexo e profissional. Então assim, eu acho que para um corretor se tornar, né, tudo isso, eu acho muito difícil. E aí eu vou te falar uma coisa que eu percebi, assim, na imobiliária, é, é que o corretor, né, geralmente o corretor autônomo, ele é mais preparado, porque ele tem que se virar, né? Então ele vai ter que correr atrás. Mas o corretor hoje que trabalha numa imobiliária, infelizmente, ele não está muito bem preparado, né? Eu costumo dizer que geralmente a gente juntava 3, 4 corretores para fazer o papel de um corretor. Geralmente o corretor trabalhava como nós, como donos de imobiliária, eles trabalhavam como nosso assessor, mas não como realmente um corretor. E aí vou dar um exemplo aqui que eu acho que é o maior problema de todos, tá? E eu acho que todo corretor que resolver esse problema, ele fica muito rico, que é a questão de captação de imóvel. Então, todos os corretores que passaram na minha imobiliária, eles queriam que a gente já tivesse essas captações. Eles não queriam se dar ao trabalho de fazer essas captações. E eu vejo que esse é um problema generalizado no mercado. Então, você pega qualquer imobiliária bem-sucedida hoje, em qualquer lugar do país, o dono da imobiliária é um grande captador, através de relacionamento, e os outros corretores são, infelizmente, assessores desse grande corretor. Então, esse é um grande problema. Então, hoje, corretor, né? Se você realmente quer ficar rico, ficar milionário, você tem que trabalhar essa habilidade de captação de imóveis. E formar uma boa equipe, como você falou também, né? E sobre essa questão aí, marketing digital de imóveis de alto padrão. Então, eu até tenho um grupo de WhatsApp que eu participo que eles classificam lá imóveis de alto padrão de 3 milhões de reais para cima. Então, aqui em Brasília, onde a gente está, existem apartamentos, existem casas diversas, até bairros que me surpreendem. Por exemplo, para quem está de fora aqui do DF assistindo, tem um bairro que chama Vicente Pires, que era um bairro que boa parte dele era irregular e algumas regiões já estão sendo regularizadas lá no bairro de Vicente Pires, tinha problemas de infraestrutura, mas hoje eu vejo casas lá de 3 milhões e 500, 4 milhões de reais, que era inadmissível a gente pensar isso para Vicente Pires. Então vamos colocar aqui esse ponto de corte. Então imóvel de alto padrão seria algo acima de 3 milhões de reais. Posso fazer um adendo? Olha só, quando eu morava nos Estados Unidos, eu morei em várias cidades lá. Aí você pega ali Los Angeles, Miami. E aí uma coisa que você percebe nos Estados Unidos é que as cidades são muito grandes, né? Geralmente as cidades europeias são bem menores, né? Uma grande cidade europeia tem 1 milhão de habitantes. Os imóveis menores também. Já nos Estados Unidos é completamente diferente, né? As cidades são muito grandes. Então uma coisa que eu reparava lá em Miami, por exemplo, morei em Miami, morei em Los Angeles. Você tem vários bairros de alto padrão, vários. Né? E aí aqui em Brasília, né, eu fiquei muito tempo no exterior, aqui em Brasília você tinha praticamente ali o Lago Sul e você tinha alguns imóveis ali no Lago Norte, era basicamente isso. Quanto mais desenvolvida uma sociedade economicamente, né, ou seja, quanto mais rico, mais prosperidade, maior o poder de compra, mais você vai começar a ficar parecido com os Estados Unidos. E eu percebi que nesses últimos anos no Brasil, últimos 5, 10 anos, né, mais ou menos isso, você começa a pegar em várias cidades, São Paulo, Brasília, você começa a ter vários bairros de alto padrão. Sim. Né? Antigamente era só o Lago Sul e alguns imóveis caros em alguns lugares da cidade. Hoje você tem vários lugares que é alto padrão. Então em Brasília hoje você tem, sei lá, 7 bairros que você vai ter imóveis de alto padrão. Né? Em alto padrão, o seu conceito seria isso, 3 milhões para cima? Sim, e aí você tem o alto do alto, né? Que era uma coisa também que não existia 2 anos atrás. Que hoje você tem imóveis no Lago Sul que são acima de 10 milhões, você tem muitos imóveis. A gente tem um case agora da imobiliária que vendeu um imóvel de 15 milhões de reais num prazo de 30 dias. Então, assim, tem muita gente rica que eu sei lá da onde que esse povo é tão rico. Eu sempre me pergunto isso também. Tá acontecendo muito, sabe o quê? Olha que engraçado. Tá acontecendo muito agronegócio, tá? Então, hoje você tem muito fazendeiro, inclusive de cidades da região aqui do Goiás, da região aqui próxima de Brasília. A gente tá falando de Rio Verde, né? Várias cidades aí que as pessoas às vezes não têm a menor ideia, mas tem gente riquíssima que chegam aqui em Brasília e compram, sei lá, à vista um imóvel de 15 milhões de reais. Certo. Então tem esse alto padrão e tem hoje o alto padrão também. Tá, a gente falou de captação, mas vamos dizer, aquele corretor que já está bem relacionado, já captou seus imóveis, aí então como se fala nos Estados Unidos também, a pergunta é de $1 milhão. Então você tem no seu portfólio, vamos dizer, algumas casas, alguns apartamentos, até mesmo aqui em Brasília tem apartamentos que já chegam aí nessa casa de 3, 5 coberturas, 8, 10 milhões. Balneário Camboriú, onde você trabalha, já estive, então tem imóveis
também nessa faixa. E tem muitas casas bem bonitas lá em Balneário Camboriú também, não é só aqueles arranha-céus, apartamentos. Mas aí como é que esses corretores estão anunciando esses imóveis? São nesses grandes portais? Porque a gente vê também aqui uma rotatividade grande de portais. Aquele grande portal de 5 anos atrás, hoje ele já não existe mais. E eu ouço também, eu sou corretor de imóveis, vale a pena dizer, corretor de imóveis há mais de 10 anos, então eu ouço muito corretores falando que esses portais já não estão dando mais retorno, que o retorno é então você fazer campanhas no Instagram, campanhas no Facebook, campanhas até mesmo no TikTok, que foi algo que eu resisti muito de entrar, mas hoje eu participo também, mas nunca tive nenhum contato comercial relevante por lá. Então, como se vende, Roberto? Como é que você vai divulgar uma casa, um apartamento, seja aqui em Brasília ou nessas grandes cidades brasileiras? Eu acho que o problema hoje do mercado, e não só hoje, até um bom tempo já, é que o mercado é extremamente confuso. Ele é muito confuso. Vou dar um exemplo aqui para você. Você vai chegar hoje e vai querer comprar um laptop. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu fico semanas para comprar um laptop, porque é uma variedade gigantesca, é um negócio complexo, é um negócio meio maluco, assim. Eu acho que, inclusive, a Apple, ela deve ter se destacado muito porque ela vende de uma forma fácil. Custa caro, mas você vai lá e compra equipamento e acabou. Mas todas as outras marcas, você tem uma variedade gigantesca de equipamento. E aí tem memória RAM, aí tem um bando de coisa que qualquer pessoa... Olha, eu fiz 3 anos de ciência da computação, me formei em publicidade, mas eu entendo disso. Eu trabalhava com um técnico de informática, eu montava o computador, e eu vou te falar que eu fico extremamente confuso. Então, o corretor de imóveis tem que entender que ele é um facilitador. A pessoa entra hoje nos portais, ela fica completamente perdida. Completamente perdida. É um negócio completamente maluco. Os portais são extremamente mal feitos, confusos. Vou dar um exemplo de uma coisa completamente sem pé nem cabeça que eles fazem, que você paga para dar destaque no imóvel. Sim. Então, vou dar um exemplo. Eu estou interessado em comprar uma casa no Lago Sul, na QI 5, tá? Que tem 4 quartos, 4 suítes e uma piscina. Aí eu chego no portal e coloco essas informações específicas do que eu quero. Eu chego no portal, vai ter 20 destaques de casas que não tem absolutamente nada a ver com o que eu quero. Então, eu acredito que o cliente hoje ele é muito confuso. Ele acha que ele está sendo enganado, ele acha que ele está pagando mais caro. Então, o corretor, o principal papel dele, na minha opinião, é de ser esse facilitador. Então, qual é, né, a plataforma que funciona? Na minha opinião, nenhuma plataforma funciona. Eu acredito que o papel do corretor hoje de captação é captar pessoas. Então, quando você tem várias estratégias para captar pessoas. Você pode criar um evento, né? Você pode criar um evento online, você pode produzir conteúdo, né? Você pode fazer um e-book, você pode ter uma landing page, uma página de vendas online. Existem inúmeras estratégias, tá? E dessas estratégias, o seu objetivo é você conhecer pessoas que querem comprar um imóvel. Quando você conhece essa pessoa, você tem que estreitar essa relação, né, tomando um café com essa pessoa, se tornando um amigo, né, convidando ela para ir para outros lugares. Né? Pra você ter uma noção, existe um dado no mercado que 67% das captações elas caem por falta de relacionamento. Então você tem que criar estratégias para você conhecer pessoas que querem comprar imóvel. A partir do momento que você criou essa relação, aí você começa a ir atrás de um imóvel para essa pessoa. Né? Existe aqueles dois papéis. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Você tem a pessoa que quer comprar e você tem a pessoa que quer vender. Né? Aí tem muitas pessoas nos Estados Unidos que falam que nos Estados Unidos isso é mais fácil, porque você consegue exclusividade, coloca num sistema chamado MLS, né? E aí você oferece esse produto para todos os corretores. Então, o papel do americano é captar imóveis, né? Então, ele coloca lá os imóveis na carteira dele, vão aparecendo pessoas, né? E aí ele vai vendendo os imóveis. Legal. Agora, existe o lado de lá, que é o corretor, que arruma alguém que quer comprar o imóvel, tá? Então, primeiro a gente tem que entender isso, né? Você tem que captar uma pessoa que quer comprar e uma pessoa que quer vender. E existem, inclusive, categorias de corretores que vão se especializar, né, do lado de cá ou do lado de lá, por exemplo. Que, por exemplo, você pode chegar e ir atrás de imóveis para você captar, ou você pode ir atrás de leads qualificados que querem comprar imóveis. Então, assim, o mercado imobiliário é muito complexo. Aí você, não só isso, aí você passa a ter muitas categorias. Você tem venda de terreno, venda de fazendas, venda de lançamento, venda de revenda,
baixo padrão, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, médio padrão, alto padrão, super alto padrão. É uma coisa maluca. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu posso ir numa palestra sobre marketing digital de um cara que trabalha com lançamento. E aí eu trabalho com revenda, eu como corretor que trabalho com revenda e entendo muito, trabalho há 10 anos com isso. Eu vou nessa palestra, eu vou achar que essa palestra não tem pé nem cabeça, não faz o menor sentido. Porque são mercados completamente diferentes. E se eu também der uma palestra para o mercado de revenda e tiver um corretor de lançamento, ele vai achar, o Roberto não sabe nada sobre isso. Então, assim, isso é muito complicado no mercado. Porque a variedade de estratégias e de segmentos no mercado, ele dificulta demais, assim. Por isso que o ideal é que o corretor ele fique nichado em algum segmento. Eu acho que um dilema para muitos corretores também, Roberto, assim, às vezes é ter o produto, a captação não é uma coisa tão evidente, especialmente um imóvel com valor mais expressivo, a gente imagina que o dono seja alguém mais criterioso, especialmente se está morando lá dentro daquela casa, ele não quer que curiosos ou, como a gente costuma falar, turistas estejam ali visitando aquela casa só para conhecer. E para quem é de fora do mercado, vale a pena destacar que tem muitos turistas, tem corretores mais antigos que eu, que tem histórias realmente inacreditáveis, que a pessoa está visitando casas num bairro de alto padrão, mas está buscando inspiração para uma piscina que ela quer construir, buscando inspiração para uma reforma que vai fazer. E eu acho que uma dificuldade que muitos corretores têm é justamente de entender se aquele cliente tem o potencial para realmente comprar aquele imóvel ou se aquele cliente entende quais são os passos, quais são as etapas envolvidas na compra de um imóvel. Porque, às vezes, a pessoa ela avalia, no caso de um financiamento, eu até costumo falar, até já fiz um vídeo no meu canal que fala, dá dicas para quem está buscando imóvel pela primeira vez, você pode fazer simulações em sites de bancos diversos, então tem um passo a passo que todo mundo que está buscando um imóvel deveria seguir, no caso, porque tem gente que vai lá visitar uma casa e fala, isso aqui é muito longe da escola dos meus filhos. Não, naturalmente, busque então um imóvel que seja próximo da escola dos seus filhos, né? Mas eu sinto que por parte de muitos clientes também tem essa desconfiança com o corretor, que acha que a pessoa não vai se abrir, como muitas vezes vai lá com um médico ou com um advogado, quando está ali na clínica médica, no escritório do advogado, você vai ter que abrir seu coração, falar dos seus problemas, ser bastante transparente com esses dois profissionais. E eu acho que as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, ainda sentem uma certa resistência em se abrir e falar assim com os corretores de imóveis, né? Isso que você está falando eu até brinco, né, com meu amigo, né, irmão, que a gente era sócio, né, e hoje eu trabalho com ele nessa parte de marketing digital, lá na imobiliária. Eu falo para ele que o mesmo cliente, ele trata o advogado, o médico de uma forma, ele trata o corretor de uma forma totalmente diferente. Né? O corretor de imóveis, infelizmente, ele é muito queimado no mercado. E geralmente, quando você vai fazer o atendimento do cliente, geralmente ele é muito mal educado. É muito comum você fazer um atendimento e a pessoa... Você diz o cliente ser mal educado com o corretor. Extremamente, né? Grosseiro, mal educado, isso é muito comum, tá? Então tem que ter muita paciência, né? Muita paciência. E aí, quando eu falei pra você que existem várias estratégias, quando você pega e faz uma estratégia que a gente faz, né? De captar leads qualificados, aí essa pessoa não te conhece. Sim. Então ela vai começar ali, às vezes, de uma forma mal educada, você vai ter que estreitar um relacionamento, você vai ter que criar filtros na conversa. Então, por exemplo, chegou um lead lá pra gente, do imóvel de 15 milhões, e aí eu perguntei, a pessoa falou assim, qual é o preço? Aí eu falei, peraí, meu nome é Roberto Pantoja, sim, boa perfeito. tarde, Sim. Qual é o seu nome? Sim. Aí ele colocou, qual é o seu preço? Ele falou assim, olha, você não está qualificado para eu continuar a conversa com você, perfeito, entendeu? Então, assim, se a pessoa é mal educada comigo, eu já corto logo, entendeu? Então, assim, existe, né, o papel do corretor também é ter esse entendimento. E não só isso, existem ferramentas, né, que você também consegue filtrar. Você consegue perfeitamente pegar ali o WhatsApp da pessoa, pegar o nome da pessoa e fazer uma pré-qualificação. Sim. A gente faz muito isso. Você vai lá no Google, vai ver quem é aquela pessoa, né? Será que aquela pessoa tem capacidade financeira de estar, né, ali? Um exemplo muito, né, interessante. A gente fez uma campanha para quem trabalha com Minha Casa Minha Vida, né, Casa Verde e Amarelo, e você faz um formulário e já coloca assim, você está contratado há quanto tempo? Porque a pessoa vai conseguir fazer o financiamento ou não vai, entendeu? Sim. Então você vai criando filtros, né, para você não perder o seu tempo.
E aí, aonde está o cliente mais qualificado? Ele está no relacionamento. Sim. Como é que você capta cliente qualificado num alto padrão? Na minha opinião, qualquer padrão. Né? Através de relacionamento, criando estratégias para isso. Então, por exemplo, você frequentar a academia mais cara da sua cidade, você fazer cursos, né, que tem um ticket alto, porque vão ter pessoas ali qualificadas, você participar de associações comerciais, você participar de grupos de empresários, você criar eventos, você ir em eventos, né? Então existem várias estratégias. Eu fui agora, tem um mês, eu fui convidado para um evento que era o cara que foi o maior, foi o número 1 da ATP de tênis do mundo, né? E aí fizeram um evento, convidaram 20 pessoas, eu fui um dos convidados. Mas esse cara, ele foi lá bater uma bolinha com a gente de tênis, né? Ficamos lá jogando com ele. Aí a gente chegou no evento, era uma recepção, era numa casa, e aí tinha uma quadra de tênis, teve uma recepção, a gente ganhou um presente, né? Eu ganhei uma toalha, etc. E aí depois do evento teve comida e bebida, entendeu? E aí, para que a pessoa fez esse evento? Fez para captar cliente, para estreitar relacionamento. E aí você cria esse relacionamento e aí fica mais fácil, porque essa pessoa, ela vai te respeitar, né? Se ela tem um imóvel para vender, né? Ou se ela for te indicar, vai ser uma indicação muito mais qualificada. Sim, sem dúvida. Então, assim, é diferente. É muito melhor você ir nesse caminho. Existem dois caminhos, né? O dos leads qualificados e do relacionamento. O do relacionamento, com certeza, é mais assertivo. É legal, Roberto. Você falou desses aspectos sociais, de promover eventos, palestras, mas ali naquele dia a dia mesmo, aquele corretor que talvez não tenha essa rede de relacionamentos tão interessante, quer utilizar essas ferramentas digitais para divulgar seus imóveis. Então nós mencionamos aqui no início, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, são todas ferramentas gratuitas, todas elas há a possibilidade de você fazer conteúdo impulsionado, escolher os públicos, mas aí, para vender um imóvel de alto padrão, por exemplo, no Facebook, qual seria a estratégia? Tá. Uma coisa importante que as pessoas precisam entender é que tudo na vida são passos, né? Hoje as pessoas querem conquistar tudo rapidamente. Então você não vai pegar e começar na profissão e já vai trabalhar com imóvel de alto padrão, né? Quando eu comecei na profissão, eu já tinha um bom relacionamento, mas eu comecei vendendo casa verde e amarelo, tá? Minha casa, minha vida. E aí eu montei uma equipe, que eram umas 10, 12 pessoas, e a gente vendeu mais de 70 imóveis. E aí, legal, interessante, só que eu achava que eu ganhava pouco dinheiro e eu comecei a procurar imóveis mais caros para vender. E aí eu vendi a nossa primeira casa de alto padrão, vendemos, né? E eu ganhei mais dinheiro do que vendendo 70 casas verde e amarela. Certo. E aí eu falei, eu vou focar nesse segmento que é melhor. Mas legal, a gente tem que entender que existe um processo. Então vamos supor que você é um corretor, que você começou agora, que você não tem tanto dinheiro, não tem tantas condições, não tem muito relacionamento, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que começar com o relacionamento que você tem. Então, por exemplo, se você nasceu, né, numa família no qual o bairro que você vive, os imóveis têm uma faixa de preço de R$500 mil, né, que aqui em Brasília o imóvel mais barato é 300 mil, 500 mil, né? Aqui Brasília é uma cidade muito cara. É um apartamento de 2 quartos, digamos assim. Aqui é muito caro, né? Isso é alto padrão em algumas cidades do Brasil, e aqui em Brasília é super barato, né? Então, se você morou nessa faixa de preço durante a sua vida, vai ser muito mais fácil você vender imóveis nessa faixa. É muito difícil um corretor que nasceu num bairro de 500 mil vender imóveis de 10 milhões. Então, o que ele precisa fazer? Ele tem que pegar as primeiras comissões dele e ele tem que investir no estilo de vida dele. Ele tem que mudar de bairro, ele tem que começar a frequentar academias caras, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer que a academia é um dos melhores lugares que existe para captar cliente. Tem que fazer aulas coletivas, porque você consegue frequentar uma academia pagando R$500 por mês. Você pega uma academia onde estão as pessoas mais ricas da cidade, né? Então, você tem investimentos que você faz que você começa a alcançar pessoas que têm mais dinheiro. Então, você precisa entender que é uma escada, né? Você precisa começar a investir em você mesmo, né? Em conhecimento, né? Na roupa que você veste, né? Em ter um carro, pelo menos um carro padrão. Você não precisa ter um carro de luxo, nem nada disso. Você pode perfeitamente, por exemplo, ir no Uber, pegar o Uber ali, né? Aquele Uber Black,
né? Que é barato, não é caro. Você paga às vezes R$10 mais caro e você vai de Uber Black. Então, assim, você tem que ter esses investimentos para você começar a mudar a categoria de clientes que você vai atender. Agora vamos falar das redes sociais, né? Vamos falar aqui do Facebook, tá? O Facebook hoje, quem a gente alcança no Facebook? Geralmente é umas pessoas mais velhas. E você vê hoje um pessoal mais velho, tá? Geralmente tem um pessoal de classe A no Facebook mais velho e você também tem uma classe C e D no Facebook, tá? Então depende para o que você quer vender. Então, por exemplo, quero vender minha casa, minha vida, né, verde e amarelo, o Facebook é um bom lugar para você vender. E você também consegue alcançar alguns clientes de alto padrão de mais de 60 anos de idade, que também estão no Facebook. Olha que interessante, né? Então você vê como é que essa rede social funciona. Vale lembrar que tem duas coisas, né? Você pode produzir conteúdo, que é algo que demora, leva tempo para acontecer, leva tempo para criar, consolidar esse relacionamento online, tá? Ou você pode simplesmente pegar dinheiro e investir em anúncio. Que você não precisa fazer nada disso. Você simplesmente vai lá e investe em um anúncio e capta cliente. Como é que você faz os melhores anúncios, tá? Vamos colocar no Facebook e que vai funcionar para algumas ferramentas. Você tem que ter um produto. A forma mais fácil de captar cliente no mercado imobiliário é ter um produto de qualidade, né? O lançamento é muito mais fácil do que o de revenda. Né? Se você tiver um bom produto de revenda, um produto padrão, vou dar um exemplo, uma casa no Lago Sul. Se for uma casa no Lago Sul que fica entre as duas pontes, né, para quem é do mercado de Brasília, se você é uma casa que ela tem uma área de lazer muito boa, né? Então, existe um padrão ali no Lago Sul que a maioria das pessoas estão querendo imóvel daquela forma. Com uma arquitetura mais moderna. Hoje, os imóveis mais modernos, eles são quadradões, eles não têm telhado. Exatamente, são as tais platibandas. As pinturas, eles são escuros, são imóveis escuros, né? São pintados de preto, de cinza, né? Então, marrom, né? Então, se você tem esse imóvel padrão naquela região e você anuncia aquele imóvel, você vai conseguir captar leads qualificados, né? Então, você está gastando dinheiro com anúncios, que é muito mais fácil do que você ficar 6 meses produzindo conteúdo, por exemplo. Né? Então, são bichos diferentes, tá? Mas os dois casos são interessantes. Por quê? Porque se eu produzo conteúdo, eu também começo a me tornar uma autoridade naquele segmento. Certo. Então, a minha taxa de conversão aumenta, eu me torno conhecido. Na hora que chega aquele lead desqualificado, então um lead mais ou menos, na hora de eu esquentar o lead fica mais fácil, porque eu mando um vídeo meu para ele olha nos meus olhos, ele passa a confiar em mim. Na hora que ele vai comparar eu e outros corretores, ele vai me escolher. Tá? Então você pode utilizar o Facebook para estar produzindo conteúdo e para fazer anúncios. A forma mais fácil é anúncios. Só que é aquele negócio, ou na vida ou você tem tempo ou você tem dinheiro. Né? Se você tem tempo, você produz conteúdo. Se você tem dinheiro, você faz anúncio. E vale a pena dizer, Roberto, que hoje até mesmo os anúncios, eles já são muito mais elaborados hoje do que eu via há 15 anos atrás. Fotos mal tiradas, vídeos mal feitos. Hoje eu vejo vídeos que são produzidos por empresas profissionais, são fotógrafos profissionais que vão lá fazer a foto daquela casa, com aquele jardim impecável, com a iluminação toda ligada, com aquela cascata funcionando a pleno vapor. Então não é uma coisa como eu via no passado, que o próprio corretor ia lá com o celularzinho dele defasado, tirava as fotos, fazia um vídeo meio tremido e publicava dessa forma. Então hoje eu vejo que o mercado está extremamente mais profissional. Então tem o custo de produção e o custo de anúncio também. Mas não é só isso, tá? A gente tem que lembrar uma coisa, que por conta da tecnologia, o que a tecnologia faz? Ela torna as coisas cada vez melhores com preço cada vez menor. Então hoje, celulares aqui, você pega um celular de médio padrão aí, tá? Celular de até 2.000 e você já consegue tirar fotos incríveis. Isso é verdade. Você já tem aquela câmera, né, de olho de peixe, né? Sim. Que panorâmica. Você hoje, vou dar um exemplo, hoje no meu estúdio, que eu gravo pro YouTube, pro TikTok, pro Instagram, eu comprei uma GoPro, paguei aí R$1.500, a qualidade da imagem é absurda, é maravilhosa. E grava até embaixo d'água, né? Exatamente. Vou dar um outro exemplo, drone, né? Hoje você compra um drone com preço muito baixo. Então hoje você pega produtoras de vídeo, que antigamente, para você ter uma produtora de vídeo, você ia gastar milhões de reais. Hoje você pega 2 jovens, junta uma graninha ali,
monta uma produtora fazendo uma qualidade absurda, que você, há 20 anos atrás, para você fazer aquele mesmo vídeo, você ia gastar R$ 200.000. Sim, sim. E hoje 2 garotos vão lá, pegam um equipamento, que o que vale hoje mais, assim, eu digo que nem a ferramenta, o que vale mais hoje é a criatividade, né? A estratégia, a inteligência por trás daquilo ali, né? Então hoje isso facilitou demais. Então assim, hoje você pega uma câmera e você consegue tirar fotos incríveis. Inclusive eu sou amigo do Diego Ramos. Câmera de celular. Eu sou amigo do Diego Ramos, que é o maior profissional do Brasil de fotografia imobiliária. Ele é lá do Rio Grande do Sul. Eu estava palestrando com ele tem 7 dias. E ele, há 2 anos atrás, se você falasse que você ia tirar uma foto de celular do imóvel, ele ia bater em você. E hoje, ele já fala, cara, hoje a qualidade dos equipamentos é tão incrível que você já consegue, um corretor assim, que às vezes não tem muito dinheiro, ele pega um celular de médio padrão, menos de R$ 2.000, e ele já consegue tirar fotos de extrema qualidade. Porque tem muita questão também da preparação do cenário, que hoje eu vejo que tem muitos corretores que já têm essa noção. É você ter uma cozinha com as louças bem organizadas. É o básico, né? É ter um quarto ali com as roupas de cama bem esticadinhas, é um banheiro bem organizado. Isso aí não tem custo, digamos. É só você organizar o ambiente, abrir as janelas, acender as luzes, prender os cachorros. Isso aí já gera um resultado com a qualidade superior. E quando a gente está falando também, assim, a gente vai falar de Instagram, TikTok para finalizar. Instagram, você acha que vende hoje imóveis também? Vamos lá, gente, vamos tentar entender isso, tá? Seja de forma gratuita ou os conteúdos impulsionados. Isso é um trabalho de longo prazo, tá? Então, assim, o que o corretor tem que falar? Qual que é o defeito do corretor, do advogado, do médico, do dentista? É que ele não quer falar para o cliente dele. Ele quer falar para o outro profissional. Esse é o maior erro, eu acho que é o maior erro dos profissionais que existe é esse, tá? O corretor, geralmente, ele não faz um vídeo para o cliente dele. Ele faz um vídeo para o outro corretor. O advogado faz isso, o médico faz isso, é um grande erro, tá? Como é que eu alcanço o meu cliente? Eu teria que fazer um vídeo, por exemplo, sobre paisagismo, sobre design de interiores, sobre, por exemplo, como não ser enganado na hora de comprar um imóvel. Então, eu vejo que os clientes, os corretores não produzem conteúdo para o cliente final. Eles produzem para outros corretores. Isso é um grande problema. Legal, para que serve, por exemplo, você produzir um conteúdo daqueles extremamente profissionais de uma mansão, né, de uma casa? E aí vale lembrar o seguinte, se você não tem uma captação que não é top de linha, você provavelmente vai jogar seu dinheiro no lixo, concorda? Porque quais são os vídeos que vão viralizar? São aqueles que é uma cobertura, aqueles que são na frente para o mar, não é verdade? Por que uma pessoa vai ficar encantada com um vídeo do imóvel num lugar, né, um imóvel qualquer, num bairro qualquer, num preço mediano? Não vai. Então, para que você vai investir seu dinheiro nisso? Não faz sentido. Faz sentido se você tiver uma boa captação, uma captação diferenciada, que tem uma cozinha diferente, que tem um banheiro diferente, que tem um closet diferente, que é num bairro diferente, que é numa localização especial. Aí vale a pena você investir num vídeo especial com a intenção de captar clientes com aquele vídeo. E não adianta só você gravar o vídeo, que ele pode viralizar ou não, mas vale a pena você impulsionar ele e gastar dinheiro para alcançar mais pessoas. Então vamos lá, tem duas formas aqui. Uma forma é produzir conteúdo para o cliente final, e aí isso está relacionado a paisagismo, a design de exteriores, arquitetura, né, investimento também. Por exemplo, por que não vale mais a pena eu comprar um apart hotel do que eu investir num fundo imobiliário? Né? Esse tipo de pergunta é interessantíssima, sim, que a maior parte dos corretores não sabe responder. Sim. Então, assim, ou você pega um conteúdo interessante, que é um jogo de longo prazo, tá? É um jogo de longo prazo, um conteúdo interessante para o cliente final, ou então, né, você faz anúncios para captar clientes. E aí o Instagram você vai usar essa ferramenta para isso, né? Tanto de graça quanto pago. E aí, você quer que eu fale aqui também sobre os formatos de vídeo, como é que funcionam hoje? Sim, porque existem vídeos na horizontal, existem vídeos na
vertical. Até antigamente o Instagram surgiu como um aplicativo só para fotos. Aí de fotos migrou para vídeos curtos. E hoje é possível publicar vídeos longos, até mesmo vídeos na horizontal. A gente até estava conversando ontem aqui, minutos antes. Hoje eu vejo vídeos muito de 15 segundos, 10 segundos. Eu confesso que eu fico um pouco angustiado de ver uma história completa sendo contada em 15 segundos. Eu acho que às vezes o investimento de 3, 5, 10 milhões requer um vídeo mais qualificado, você mostrar para aquele cliente todo o potencial que aquele imóvel tem, porque eu acho que um cliente que está buscando uma decisão que muitas vezes é aquela decisão de 30 anos, né? Não é igual um carro que talvez tem gente que troca de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, porque às vezes o imóvel é um casamento de 20, 30, 40 anos para muita gente. Então eu gosto mais de vídeos mais longos, um pouco mais detalhados, mas canso de ver vídeo de 15, 10 segundos que só mostra a varanda, só mostra a piscina. Mas quais são os formatos, então? Então, olha só. Primeiro a gente precisa entender que esses vídeos, o intuito deles é só o primeiro contato. Aquele cliente ali que tá atrás do imóvel, a gente sabe que você vender... vamos lá, gente. Existe eu falo que tem um gráfico, né? Que é o gráfico que é o preço do valor, né? O valor do produto sobre a complexidade da venda. Quanto mais caro um produto, mais complexa a venda é, né? Então, eu vou fazer um primeiro contato com o cliente. E aí, a partir desse primeiro contato, vai ter, meu amigo, uma jornada. Vou dar um exemplo aqui. A gente gera leads qualificados para imobiliários e eu peguei o lead hoje, tá? Às vezes, esse negócio vai ser fechado em 3 ou 6 meses. Então, a imobiliária que está investindo, né, o corretor que está investindo em leads, por exemplo, ele tem que entender que o processo do mercado imobiliário é um processo longo. Sim. Inclusive, aí vai um outro assunto que dá para fazer aqui um vídeo de horas sobre isso, que é a parte de educação financeira do corretor. O corretor tem que ter um colchão, né, financeiro para poder, né, esperar os negócios acontecerem. E quando ele não tem esse colchão financeiro, ele vai fazer um atendimento ruim, ele vai entrar em desespero, que aí já é um outro assunto, né? Sim. Mas legal. Então vamos lá. Quais são os formatos de vídeo, tá? Hoje existe uma que a gente chama de TikTokinização do mundo. Interessante. Tá? O mundo hoje virou TikTok. Por que eu posso afirmar isso? Porque os Estados Unidos hoje, o TikTok, ele é mais popular do que o Instagram, mais popular do que o YouTube e mais popular do que o próprio Google. Então, só para você entender a maluquice do que o TikTok se tornou, as pessoas dos Estados Unidos hoje, elas procuram por coisas no TikTok. Só para você entender a maluquice. Por exemplo, uma cafeteria na Asa Sul. A pessoa nos Estados Unidos hoje procura no TikTok. Ela não procura mais no Google. Uhum. Então, todas as ferramentas, como os Estados Unidos é um farol para a humanidade, eles já sabem que o mundo inteiro vai ser engolido pelo TikTok. E é por isso que o Instagram, o que ele fez? Criou o Reels. É por isso que o YouTube criou o Shorts. E tá todo mundo copiando. E hoje eu já entro no YouTube, hoje já tem várias vezes que eu entro, não é sempre, mas eu entro, ele não abre mais os vídeos tradicionais, ele vai direto pro Shorts. E o Instagram tá começando a fazer a mesma coisa. Então a tendência é a morte de outro tipo de conteúdo que não seja o conteúdo TikTok. Ou seja, curto, rápido e objetivo. E aí, às vezes superficial também. Aí vamos lá. Quando você começa a usar o TikTok, você só vai ver coisa idiota. Tá? E você vai naturalmente ficar com preconceito. O que eu fiz? Como eu vi que isso era importante, já tem alguns meses que eu comecei a utilizar o TikTok de forma profissional. E aonde está o conteúdo profissional no TikTok hoje? Está nos Estados Unidos. Você já tem alguns canais no Brasil, mas são pouquíssimos. A maior parte está nos Estados Unidos. No Brasil, se você colocar o TikTok do Brasil, geralmente é só porcaria. É comédia, mulher dançando, só coisa inútil. Agora, quando você começa a pesquisar, né, nos Estados Unidos assuntos interessantes, você começa a ficar impressionado com a qualidade do conteúdo. Então, hoje no meu TikTok, se eu abrir aqui para vocês, é investimentos, marketing digital, vendas, negócios, e é tudo de uma qualidade inacreditável. Então, o cara pega em 1 minuto, ele faz um apunhado assim, de um conteúdo incrível e você aprende muita coisa. Às vezes eu tô antes de tomar banho, acordo 6h30 da manhã, fico ali meia hora no TikTok, eu aprendo um bando de coisa, eu anoto.
aumenta minhas vendas, eu aprendo a captar cliente. É um negócio inacreditável. Quando vocês começarem, né, você corretor que tá vendo esse vídeo, você começar a entender a lógica do TikTok, que talvez você não entenda, mesmo que você esteja no TikTok hoje, eu acredito que você ainda não viu o TikTok americano e o que ele vai se tornar. Quando você vê esses vídeos dos Estados Unidos, você vai ficar impressionado em o que está se tornando o conteúdo. E começa a fazer muito sentido, porque qual que é a lógica? Olha, eu produzo conteúdo há mais de 10 anos. Eu escrevi 5 livros. Eu tenho curso online no qual eu fui top 10 lá no Hotmart. Né? Eu tenho 50 mil alunos em cursos em vídeo. Então, eu produzo conteúdo há muito tempo. E eu comecei escrevendo livro, escrevendo para portais. Eu escrevia para o Viva Real, escrevia para vários portais do mercado imobiliário, escrevi anos lá para Publicidade Imobiliária, que é o maior portal do Brasil do mercado imobiliário. Então, eu ia no formato de escrever. E aí, chegou uma hora que eu falei, cara, isso aqui, eu parei de escrever livro, escrevi 5 livros, parei. Falei, cara, o futuro é vídeo. Isso foi em 2011, e eu comecei a focar em vídeo. E aí agora eu tive um outro impacto, um segundo impacto. Eu falei, não, cara, eu tenho que ir direto ao ponto. Então agora eu tiro a entrada do vídeo, eu tiro a entrada do canal, eu não enrolo mais. Então antes eu ficava fazendo vídeo, eu ficava enrolando. Eu ficava assim, o vídeo que era para ser 3 minutos, ele durava 15. Agora o meu vídeo de 15 dura 3. Então, você começa a ser mais conciso e você começa a perceber que o que importa é uma informação transformadora na vida das pessoas. Não interessa não interessa o tamanho do vídeo, entendeu? Se você for capaz de fazer um vídeo de 1 hora, que durante 1 hora vai transformar a vida da pessoa, caramba, é fantástico, né? Mas o que a gente vê no mundo hoje? É um livro que tem 200 páginas e aquela porcaria de livro só tem 5 páginas que mudam a vida da pessoa. Então, a informação hoje é pura enrolação. Você vai por exemplo, você vai numa palestra. Quando eu comecei a dar palestra, as palestras duravam 1 hora. Eu dava palestra de 1 hora. Hoje, eu vou nos grandes eventos, a palestra dura 20 ou 12 minutos. E eu dei várias palestras já de 7 minutos. Então, você tem que ser bem conciso. E você começa a perceber que é melhor dessa forma. É melhor que seja informação de qualidade e num tempo curto. Agora, se você for um gênio e você conseguir gravar um conteúdo longo, que todo esse conteúdo tem qualidade sem enrolação, eu acho fantástico, mas infelizmente isso é raríssimo. Então hoje o que a gente tem é enrolação atrás de enrolação. E a gente vê isso, olha que loucura, tá? Filme. Pô, hoje eu vou ver filme e falo, caraca, esse filme aí já sei o final dele. Aí eu paro de ver, entendeu? Então eu acho que hoje para você prender a atenção das pessoas, tem que ser uma coisa muito bem bolada, com muito, né, como é que eu posso dizer? Tem que ter muita batida ali. Vou dar um exemplo aqui legal. Eu vi um filme agora do Brad Pitt, um dos últimos filmes, que é um filme num trem. O filme inteiro se passa num trem. E eu achei que o filme ia ser horrível, né? Porque eu falei, essa ideia é horrível, né? O filme inteiro num trem. Eu assisti o filme é fantástico. É um filme de 2 horas que você não para 1 minuto. Você fica o tempo todo preso ali na cadeira achando o negócio fantástico. Então, se você conseguir fazer uma obra longa, que a pessoa prenda a atenção dela, é fantástico. Mas, infelizmente, hoje é pura enrolação. Então, eu gosto muito do formato curto que vai direto ao ponto. Tá bom, Roberto. É riquíssima a conversa, realmente muito interessante. Obrigado aqui por estar estreando esse quadro, Corretor Digital, aqui na TV Cresce. Canal 8, porque é a 8ª região, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis aqui do Distrito Federal. E uma última palavra para quem está começando, ou para quem já está há muito tempo na carreira de corretor de imóveis, mais relacionado a esse mundo digital, quem quiser se qualificar, onde pode buscar conteúdo, eu acho que a dica que você deixou aí, o TikTok pode ser um bom canal para as pessoas buscarem informação. Mas você acha que o livro de papel ainda pode prover informações relevantes? Mas falando sobre o mundo digital, para o corretor novo e corretor velho, qual é a mensagem que você deixa? Então, livros, né? Tem muitos livros bons, tá? Vou falar aqui alguns livros que eu gostei muito. Tem um que chama Como Negociar Qualquer Coisa, que é do Herbert Cohen. É fantástico esse livro. Tem outro livro que chama The Cell, que é do Frederick Eklund. Esse livro eu acho que não tem em português, tá? Que é um corretor nos Estados Unidos que vende $1 bilhão por ano, tá? Então, tem muito conteúdo rico aí, tá? Mas, infelizmente, tem uma quantidade enorme de conteúdo
e você tem poucos livros que eu recordo o nome e que realmente fizeram diferença na minha vida, na hora de captar cliente e fazer negócio, né? Outro livro legal que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas que vai ajudar o corretor, que é o Receita Previsível. O também Spin Sales, também é muito bom. Todos esses têm em português, tá? Só esse do Frederic Eklund que eu acho que não tem em português. Agora, nessa parte digital, eu acho que o corretor tem que entender uma coisa. Não tem como você trabalhar com vendas e você não aparecer. Isso é uma coisa que não tem pé nem cabeça. Se você não gosta de aparecer, vai trabalhar num serviço no qual você fica atrás de uma baia de escritório. Certo. Não tem sentido uma pessoa trabalhar com vendas e ter vergonha. Isso não tem lógica nenhuma, né? Então, o corretor ele tem que praticar, né, a arte de aparecer, de gravar vídeos, de conversar. Vou dar um exemplo aqui bem bobo, tá? Acontece muito comigo, a pessoa me manda, chega leads para minha empresa, e aí eu reparei que eu escrevendo para o cliente, a taxa de conversão, vamos lá, é 10%. Aí eu mando um áudio falando, ele ouve minha voz, é o Roberto falando, aumenta para 40%. Aí eu mando um vídeo pro cara, eu gravo um vídeo e falo com ele, então eu marco uma reunião com ele, aumenta para 80%. Então assim, o corretor que tá com vergonha de aparecer, esse cara, a tendência é que ele ganhe cada dia menos dinheiro. Porque essas ferramentas digitais foram criadas para que ao invés de você sentar com alguém para tomar um café, você consiga fazer isso de forma online. Então o corretor tem que aprender, né, a aparecer. E aí eu não tô falando que ele precisa produzir conteúdo, nada disso, mas esse tipo de exemplo. A pessoa mandou um WhatsApp para você, quer ver um imóvel. Como é que você está atendendo essa pessoa? Você ligou para ela? Você mandou um vídeo, fez uma videoconferência com ela? Você mandou um áudio para ela? Então assim, eu acho que esse é o principal. O principal é você entender que quem vende tem que aparecer. É verdade. Tá bom. Obrigado. E a todos que chegaram até aqui também, agradeço. Nos vemos no próximo programa.